Criança também mente. Pode acreditar nisso. E esse é o nosso assunto de hoje. Já agradeço se você puder se inscrever no canal, compartilhar e dar o seu like. Bem, você já deve ter ouvido essa expressão, criança não mente, criança é pura, criança é totalmente inocente. Eu também já ouvi muito essa frase, mas isso não é verdade. Criança também mente sim, e algumas mentem bastante. É claro que as crianças não são todas iguais. Elas têm diferenças individuais como todo mundo. Elas são diferentes em personalidade, temperamento, tendências. Algumas mentem mais, outras mentem menos, como os adultos. Algumas mentem muito pouquinho, quase nada. Só aquelas desculpas, aquelas coisinhas para se defender, como por exemplo, se alguém quebrou uma xícara, a pessoa pode ficar com medo de levar uma bronca e a mãe pergunta: quem quebrou essa xícara? E a criança fala: foi o cachorro, foi o gato, ou foi o irmãozinho, sabe? Aquelas desculpas esfarrapadas que todo mundo já deve ter dado, inclusive os adultos. Quem nunca fez isso, né? E o fato de contar uma mentirinha inocente de vez em quando não quer dizer que isso transforme a pessoa em mentiroso. E não quer dizer que isso signifique falha de caráter ou um comportamento completamente doente. Não é isso. O que eu estou dizendo é que isso é coisa do ser humano. O ser humano não é perfeito, o ser humano não é santo e nós passamos a vida aprendendo. A pessoa pode ter 100 anos e ela ainda tem coisa para aprender, ela ainda tem coisa para melhorar no seu caráter, no seu comportamento. E de onde surgiu essa ideia de que a criança não mente? Bem, é que em alguns momentos as crianças são extremamente sinceras porque elas não têm ainda aquele filtro social e muitas vezes falam coisas verdadeiras, mas que não deveriam ser faladas naquele momento, constrangem os pais e, da mesma maneira, justamente por não terem esse filtro social, elas contam mentiras, inventam coisas, porque não sabem quais são as consequências desses atos. Eu vou sugerir a você um filme maravilhoso que se chama A Caça. É um filme dinamarquês, estrelado por um ator sensacional que é o Mads Mikkelsen. E a história é o seguinte, é uma criancinha, uma menininha que inventa uma história pesada e mentirosa a respeito do seu professor, que é interpretado pelo Mads. A partir dessa mentira contada por essa criança, desenrolam-se fatos e problemas com consequências imprevisíveis. Isso é muito importante, é um filme sensacional. Isso parece que é só coisa de Hollywood, é só coisa de filme, mas não é verdade. Essas situações acontecem na vida real, já aconteceram muitas vezes, inclusive aqui no Brasil. Em termos psicológicos e neurológicos, não há nenhum dispositivo no cérebro das crianças que as impeça de falar mentiras. Então, não tem fundamento isso de dizer que a criança não mente. Quanto às diferenças individuais, ninguém nasce do zero, ninguém nasce uma tela em branco. As pessoas já têm características individuais, elas já nascem elas. E aí você poderia perguntar, mas então a educação não importa? Claro que importa. E aí importa mais ainda, porque é a educação que vai dirigir essas tendências pessoais de cada um para um lado bom, para um lado do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento social. A boa educação e a boa socialização vão lapidar o caráter das pessoas, vão mostrar caminhos para as pessoas usarem melhor as suas tendências, as suas capacidades. E também é a educação e a socialização que vão mostrar para essas pessoas as consequências dos seus atos. Isso é muito importante. Assim, nós devemos ouvir as crianças, claro, ouvir o que elas têm a dizer, mas sempre pensando que podem existir os dois lados. Nós não podemos ouvir uma criança achando que tudo que ela fala é verdade, assim como nós não ouvimos um adulto e pensamos que tudo que ele fala é verdadeiro. Nós temos que ter a crítica, pesar, ouvir os dois lados, principalmente em situações de acusação, em situações de afirmações que podem comprometer a vida de outra pessoa, que podem comprometer a reputação de outra pessoa. Então, não estamos aqui dizendo que as crianças não são boas, que elas não podem ter uma índole boa. Não é isso, mas que elas são seres humanos, não são santinhos, não são anjinhos. São seres humanos como todo mundo. E todos nós aqui estamos aprendendo e aprimorando
nosso caráter. Assim, as crianças devem ser vistas, ouvidas e respeitadas na sua condição humana. Bom, nosso recado de hoje é esse e até o nosso próximo vídeo. Um beijo!